Vinícius Júnior é um dos melhores jogadores do planeta. Decisivo, campeão, protagonista no maior clube do mundo. Então por que tanta gente parece irritada com ele? Porque basta o Vini tocar na bola para a internet virar tribunal. Para alguns ele é um craque injustiçado. Para outros, um jogador que exagera, provoca e chama atenção demais. Mas afinal, por que Vinícius Júnior divide tanto a opinião das pessoas? Antes de qualquer coisa, existe uma verdade impossível de ignorar. O Vinícius Júnior venceu. E venceu muito. Porque muita gente esquece como começou a história dele. Quando saiu do Brasil ainda muito novo, muita gente dizia que ele era só velocidade, que finalizava mal, que não tinha nível para a Europa e que o Real Madrid tinha pago caro demais. E honestamente, no começo parecia mesmo que o Real tinha comprado um jogador que driblava 5 e finalizava igual alguém tentando acertar um pombo em movimento. Só que aí aconteceu uma coisa perigosa. Ele evoluiu. E evoluiu rápido. Hoje o Vinícius de Champions destrói defesas, chama jogo, aparece em final e virou um dos rostos do futebol mundial. Só que junto com o sucesso veio outra coisa, a irritação coletiva. Porque parece que quanto maior o Vini ficou, mais gente começou a se incomodar com ele. E não só a torcida rival. Até entre brasileiros existe uma divisão enorme. Para entender isso, primeiro precisamos falar sobre personalidade. Porque Vinícius Júnior nunca foi aquele jogador quietinho. Ele provoca, reclama, responde torcida, discute, comemora olhando para o rival, joga com emoção. E dependendo de quem assiste, isso pode parecer confiança, autenticidade, personalidade ou arrogância. E no futebol, a linha entre craque confiante e jogador marrento muda de acordo com o resultado do jogo. Se ganha, tem personalidade. Se perde, tá se achando. A humanidade é extremamente consistente nessas análises, claramente. Só que existe outro detalhe importante. O Vinícius Júnior joga no Real Madrid. E isso muda tudo. Porque quando você veste a camisa do Real, você deixa de ser só jogador. Você vira personagem global. Cada gesto vira manchete. Cada discussão vira debate mundial. Cada provocação vira vídeo de 8 milhões de views, com música dramática e thumbnail vermelha. E tem mais. O Vini também joga num futebol europeu que ainda convive com episódios absurdos de racismo. E isso transformou muita coisa ao redor dele. Porque em vários momentos, Vinícius Júnior deixou de ser apenas um atacante brasileiro. Ele virou símbolo de resistência dentro do esporte. Só que aí começa outra divisão. Enquanto muita gente apoia totalmente a postura dele, outras pessoas acham que ele reage demais. E esse debate cresce toda vez que alguma polêmica acontece. Só que existe uma pergunta desconfortável nessa história. Será que o Vinícius Júnior incomoda apenas pelo comportamento? Ou parte da reação existe justamente porque ele se recusa a baixar a cabeça? Porque historicamente o futebol sempre gostou do jogador brasileiro alegre, desde que ele não responda a ninguém. No momento em que começa a enfrentar torcida, imprensa ou arbitragem, a percepção muda rápido. E no Brasil existe outro detalhe que pesa muito. Vinícius Júnior é cria do Flamengo, e isso influencia mais do que muita gente admite. Porque quando um jogador vira símbolo de um clube gigantesco, ele automaticamente ganha fãs apaixonados e rivais igualmente apaixonados. Para muitos flamenguistas, o Vini representa orgulho, identificação, base forte, sucesso internacional. Mas para torcedores rivais, qualquer atitude dele pode parecer irritante antes mesmo dele abrir a boca. Porque no futebol brasileiro, rivalidade raramente termina no apito final. Ela vai para a internet, para o grupo da família, para o Twitter, para o comentário do Instagram e provavelmente para a terapia de algumas pessoas também. Só que mesmo com todas as críticas, existe uma contradição curiosa. Todo mundo presta atenção no Vinícius Júnior. Quando ele joga bem, falam dele. Quando provoca, falam dele. Quando dança, falam dele. Quando responde racismo, falam dele. Quando fica quieto, também falam dele. O que mostra uma coisa importante. Jogadores irrelevantes não incomodam tanto assim. E talvez o maior problema do Vini seja justamente esse. Ele aparece demais. Porque o futebol moderno transformou jogadores em personagens permanentes da internet. Não basta jogar bola. Agora o atleta precisa controlar imagem, responder crítica, lidar com redes sociais, virar manchete, sobreviver à opinião pública 24 horas por dia. E sinceramente, a internet consegue transformar até comemoração de gol em debate filosófico. Mas também existe uma crítica esportiva real. Alguns torcedores acreditam que Vinícius Júnior ainda entrega menos na seleção brasileira do que entrega no Real Madrid. E isso pesa muito, porque o brasileiro cobra jogador da seleção num nível completamente irracional. No clube, um jogo ruim passa. Na seleção, vira documentário de tragédia nacional. E aí surge outra comparação inevitável: Neymar. Durante anos, Neymar foi o principal rosto do futebol brasileiro.
Agora muita gente olha para o Vini como sucessor, esperança, protagonista da nova geração. E isso cria pressão absurda. Porque assumir esse papel no Brasil nunca é simples. A camisa pesa, a expectativa pesa e a internet pesa mais ainda. Só que talvez exista um detalhe ainda mais importante. Vinícius Júnior nunca tentou ser unanimidade. E talvez seja exatamente isso que incomoda tanta gente. Porque o futebol ama personalidade, até a personalidade começar a confrontar alguém. Agora, uma coisa é impossível negar. Dentro de campo, os números e as atuações colocaram Vinícius Júnior entre os maiores jogadores do mundo atual. E mesmo quem critica o comportamento geralmente admite uma coisa: quando ele acelera no 1 contra 1, pouquíssimos jogadores conseguem parar. E talvez essa seja a maior ironia da história. Quanto melhor o Vini ficou, mais dividido o debate se tornou. Porque o futebol raramente sabe lidar com jogadores que provocam, respondem, chamam atenção, vencem e ainda continuam sorrindo no meio da pressão. Agora eu quero saber uma coisa de verdade. O Vinícius Júnior é mal interpretado ou realmente passa dos limites em alguns momentos? Comenta aqui embaixo porque essa discussão divide muito as pessoas. E aproveita para se inscrever no canal porque aqui no Funcional a ideia é exatamente essa: falar sobre futebol sem filtro, mas com contexto. Porque no fim das contas, o futebol não é feito só de gols, é feito de personalidade, rivalidade, emoção e discussão. Muita discussão. Talvez o Vinícius Júnior ainda esteja longe do auge, talvez ele ainda conquiste muito mais, ou talvez a pressão em cima dele fique ainda maior nos próximos anos. Mas uma coisa já parece certa: gostando dele ou não, Vinícius Júnior virou um dos jogadores mais debatidos do futebol mundial. E no futebol, às vezes incomodar é exatamente o sinal de que você chegou no topo.